pelo Paris Saint-Germain, talvez hoje o time mais rico do mundo, né? Aquele que tem o maior poder de investimento, não o que mais investiu, até porque o Luiz Henrique preferiu abrir mão dos medalhões, né, dos jogadores de nome, trabalhar com um grupo mais jovens, achou ali 3, 4 ou mais do que isso, portugueses que comandam o time, tanto lá atrás quanto lá na frente. E, enfim, eu falo disso porque isso tem que virar uma obsessão para o Vasco. O Vasco tem que sonhar em jogar o próximo Mundial de Clubes. Para isso, precisa se classificar, pelo menos se classificar no Campeonato Brasileiro para a Libertadores e ganhar uma dessas Libertadores, né? uma das Libertadores nesse ciclo dos próximos 4 anos, para o Vasco estar lá. É sonho? É utopia? Não. Isso é bem possível. O Vasco já demonstrou em outros momentos o poder de se reinventar, mas o Vasco deixa muito a desejar no quesito contratação. Eu falei tudo isso porque eu acho o Thiago Mendes um excelente jogador, mas acho que ele vem num momento em que não vai ser útil, né? Vai se juntar ali ao Paulinho, Jair, alguns atletas que depois da contusão nunca mais voltaram a ser os mesmos jogadores de antes. Então você tem jogador de qualidade no grupo, no time, mas esses jogadores não produzem. Então isso onera bastante a folha salarial, porque o atleta não veio barato, não veio de graça, e o clube não tem alternativas para poder botar em campo quando for necessário. Essa é só a minha opinião, mas a minha torcida de verdade é para que ele chegue, arrebente, junto com os jogadores de meio campo, ele arrebente e faça o Vasco conquistar os objetivos que a gente tanto sonha, tanto almeja, tanto quer. Mas, de novo, a diretoria falhando, errando feio nas contratações. Né? Contratar só por contratar não é legal. O Vasco virou motivo de muita brincadeira aí durante esse Mundial, porque era o único da cidade do Rio de Janeiro que não estava lá, mas acho que não dá para cair na pilha de torcida adversária, de imprensa. Né? Acho que tem que ter convicções na hora de contratar. Embora eu estou bastante ansioso, não é essa a palavra, mas foi a que me veio à cabeça, estou bastante esperançoso de que o Vasco possa repetir nos próximos jogos a atuação que teve contra o São Paulo. O Vasco se aproveitou de uma fragilidade, né? O Zubeldia já não estava bem ali no comando do São Paulo. O Vasco aproveitou de ter um São Paulo desarrumado, mas eu sou capaz de dizer que foi a melhor apresentação do Vasco na temporada. Então, me leva a crer de que o trabalho do Fernando Diniz vai dar certo, de que Nuno, Verratti, Rayan, Felipe Coutinho, que formam um quarteto ofensivo, né? Porque é necessário que você tenha presença de área, é necessário que mais atletas possam performar, possam fazer gols. E acho que, né, com essa formação, o Vasco tem condições de obter bons resultados, de chegar a uma Libertadores o ano que vem.
enfim, porque está havendo uma diferença muito grande dos brasileiros para os sul-americanos, né? Alguns são obrigados a vender os seus jogadores precocemente. O Brasil também faz isso, mas o dinheiro da televisão, o dinheiro dos patrocinadores, publicidade estática, patrocínio de camisa, hoje faz com que os clubes arrecadam muito, né? Se você for ver aí as loucuras que alguns times fazem, se você lê o contrato do Memphis Depay lá no Corinthians, é um absurdo. Eu estava vendo um meme agora que ele tem como é que fala? Ai, meu Deus, quando você tem o seu salário e se você faz um gol, você tem bônus. Ele tem bônus para fazer gol, para dar passe, para ir no banheiro, para usar a faixa de capitão, enfim. E aí o Vampeta falou, mas ele foi contratado para quê? Só para treinar? Ele não tem que fazer gol? Então, assim, os tempos são outros. Acho que foi uma excelente jogada de marketing, mas em um ano de contrato, o valor que o Corinthians vai pagar pelo período, pelo Memphis Depay, é cerca de 120 milhões. Só quis falar isso porque dá uma prova de que os brasileiros, né, os clubes brasileiros, e o Vasco se inclui nisso também, arrecadam muito, mas muito mais do que qualquer outro time sul-americano, pelo tamanho do país, por essa quantidade de bets que tem aqui no país, pela briga de Globo e Record, o canal do YouTube também, o Gazeta TV, outras emissoras como a DAZN, Paramount, são muitas emissoras que estão querendo trabalhar aqui no futebol brasileiro, explorar o futebol brasileiro, e os clubes estão se aproveitando disso e estão fazendo contratos muito vultuosos que fazem com que os clubes brasileiros fiquem à frente dos sul-americanos, né? Nem com a tradicional, nem com toda a tradição, camisa do Boca, da camisa do River. Acho que não vai ficar assim, né? Como eles foram no Mundial, ambas as equipes eliminadas na primeira fase. A gente sabe que essas equipes sempre foram muito fortes, muito competitivas, mas o Mundial de Clubes deu aí um pouco de um parâmetro do que eu acredito que vai ser a Libertadores. Pode acontecer diferente do que aconteceu nos últimos 6 anos. Vasco deve anunciar reforços ainda esta semana. A torcida do Vasco pode se preparar para novidades nos próximos dias. A diretoria do clube trabalha em ritmo acelerado nos bastidores e deve anunciar novos reforços ainda esta semana para fortalecer o elenco na sequência da temporada. Com negociações avançadas e alguns nomes já palavrados, a expectativa é que pelo menos 2 jogadores sejam oficializados em breve. As posições mais visadas incluem o meio-campo e o ataque, setores considerados prioritários pela comissão técnica comandada por Fernando Diniz. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, tem conduzido as tratativas com discrição, mas fontes próximas ao Cruz Maltino indicam que as contratações estão em estágio final de definição. A torcida segue na expectativa por boas notícias e a promessa de um Vasco ainda mais competitivo para a sequência do Campeonato Brasileiro.